Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre, sou diácono da Diocese de Santo Amaro. Estou gravando aqui, a pedido da minha mãe, Maria Nídia, esse pequeno vídeo aqui a respeito de uma colocação explicando sobre o que é a liturgia das horas, qual a sua importância, como que a gente pode rezá-la, né? Então, o que é a liturgia das horas? A liturgia das horas é a oração, na verdade, mais importante da Igreja fora da Santa Missa, né? Então, o centro da vida litúrgica do cristão é a Santa Missa, e no caso, principalmente a missa dominical, mas toda a Santa Missa é o centro, a Eucaristia é o ápice da nossa vida como cristãos. Associado à Eucaristia, como se fosse um prolongamento dela ao longo do dia inteiro, existe a chamada Liturgia das Horas, que os padres religiosos, monges, monjas, freiras, né, e muitos leigos, os padres religiosos sempre rezam, né, como até uma obrigação que eles fazem, uma promessa que eles fazem de rezar a liturgia das horas todos os dias, mas há muitos leigos também, leigos consagrados, leigos não consagrados, que também rezam a liturgia das horas, ou pelo menos alguma das horas, né, e eles são vivamente encorajados a participar, principalmente no documento Sacrosanto Concílio, do Concílio Vaticano II, né? Então é uma oração que da igreja toda, e os leigos também, como são igreja verdadeira, também são encorajados a participar. O que é a liturgia das horas? Bom, inicialmente ela é uma liturgia, ou seja, ela é uma oração pública da igreja, quer dizer, não é particular minha, né, ou sua, né, uma devoção particular, não, ela é uma oração pública da igreja, né, ela é uma liturgia, liturgia vem do grego, né, que significa basicamente isso, como uma obra pública, né, e ela é feita de salmos e orações, né, recitadas de maneira pública, mesmo quando se reza sozinho em casa, você tem consciência de que você está rezando junto com a igreja inteira, né? Assim como toda missa, mesmo uma paróquia muito simples, ela também, no fundo, ela está em comunhão com a igreja toda, tanto do céu, quanto do purgatório, quanto do mundo inteiro, né? Então a liturgia das horas é assim, a gente reza com a igreja inteira, salmos e orações, e ela é rezada em horas regulares do dia, né? Então diversas horas do dia. E em geral, ela tem muita relação com o tempo litúrgico que se vive, ou com o dia que está se comemorando naquela liturgia, por exemplo, a festa de um santo, a memória de um santo, ou então alguma festa, uma solenidade da igreja, Corpus Christi, São José, domingo, assim por diante, né? Então ela tem relação com a vida litúrgica da igreja daquele dia, né? As orações dela têm a ver com aquilo, né? Qual é o propósito? Bom, segundo a própria instrução da liturgia das horas, é santificar o dia e toda a atividade humana. Então, quer dizer, é uma oração que ela santifica o dia inteiro, né? E é uma resposta da igreja àquele apelo de São Paulo que diz: orai sem cessar, né? Na carta aos Tessalonicenses, né? Então, a igreja que reza o dia inteiro, no fundo, né? Então, além de fortalecer a nossa fé, né, a gente se torna parte da liturgia celeste, né, que já acontece diante do trono de Deus, como está escrito no livro do Apocalipse, né, os profetas, os apóstolos os santos que louvam a Deus sem cessar, né. Então, a liturgia das horas, ela tem um pouco a ver com isso, né, com esse louvor de Deus que não cessa o dia inteiro, né. Eh, e, além disso, cada fiel, ao recitar a liturgia das horas, contribui para a santificação não só própria, né, a nossa própria santificação, o crescimento de intimidade, de saber o que Deus pede para nós, de louvar a Deus, de agradecer, mas também a gente reza pelo povo inteiro de Deus, né? Então, pela santificação de todo o povo de Deus e a nossa própria, né? Então, inclusive, quando se reza a liturgia das horas, tem esse espírito também um pouco de rezar por aqueles que não rezam, né? Então, tem a ver com isso. Esse é o propósito da liturgia das horas. Qual que é a origem dela? A origem, se a gente for ver, vem desde antigamente, no primeiro templo de Jerusalém, na época do rei Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo,
quando eram rezados salmos, né, cantados no templo, né, e tem lá toda a descrição no livro das crônicas dos salmistas, dos instrumentos usados, né, como é que era essa liturgia no templo. E nesses salmos também há muitas vezes referências a diversas orações ao longo do dia. Por exemplo, o Salmo 119 fala: Eu vos louvo 7 vezes ao dia, pois vossos julgamentos são justos, né? A nossa liturgia das horas, ela é composta por, quando completa, né, por 7 orações ao longo do dia. Nós também vemos no Evangelho Cristo que orava ao Pai diversas vezes ao longo do dia e da noite, antes de eventos importantes, antes de milagres, antes de escolher os apóstolos. Também ele orava na sinagoga e frequentava o templo, né? E nos Atos dos Apóstolos a gente vê os primeiros cristãos, tem testemunho deles rezando juntos na hora terça, quer dizer, 3 horas após o nascimento do sol, na hora sexta, 6 horas após o nascimento do sol, meio-dia, e na hora nona, né? Então, 9 horas depois do nascimento do sol, então, às 3 da tarde, né? E também no meio da noite. Tem esse testemunho nos Atos dos Apóstolos e, então, isso se continua desde aquela época. Então, a liturgia das horas não é uma invenção da igreja, ela vem desde o judaísmo, em que se rezava diversas vezes ao templo, se subia ao templo para orar, né? Aparece lá nos Atos dos Apóstolos, Pedro e João subindo ao templo para orar, na hora nona, por exemplo. Então, diversas vezes. E a Igreja dos Apóstolos continuou isso se continuou desde antigamente até os dias de hoje. Do que ela é composta? Ela é composta basicamente de hinos, salmos, cânticos bíblicos, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, das cartas, do Apocalipse, quanto dos Evangelhos, leituras bíblicas e preces, né? Essa é a estrutura básica de toda a hora da liturgia das horas, né? Uma palavrinha especial, né? Quer dizer, os hinos eles nos fazem entrar no espírito daquele dia, né? Do que se é comemorado naquele dia, daquela hora, daquele momento, né? E as leituras bíblicas também muitas vezes têm relação com o momento, com o santo do dia ou alguma coisa do tipo assim. Mas principalmente os salmos, que são basicamente o coração da liturgia das horas. Os salmos são muito importantes, eles são a oração do antigo Israel, o livro de oração deles. Jesus, muito provavelmente, aliás, sabemos, ele rezava os salmos, ele inclusive invocou o salmo na hora da sua paixão, ele ia na sinagoga, rezava os salmos, aparece que ele rezou os salmos depois da última ceia dele, eles saíram cantando salmos em direção ao Monte das Oliveiras, né? Os salmos são cânticos de louvor, compostos sob a inspiração do Espírito Santo, né? E todos eles apontam para Cristo. Nós somos chamados a recitá-los também, né? Assim como o nosso modelo, que é Cristo, e na medida do possível, em harmonia com a própria vida. Então, interessante, quando a gente reza um salmo, né? Tem vários gêneros, né, literários, tem confiança, lamentação, ação de graças, louvor a Deus, né? Conta a história da salvação, os prodígios de Deus. Nós somos chamados a recitá-los, né, não só lendo, como uma leitura qualquer, mas fazendo dele a oração da nossa vida, né, quer dizer, enxergando a nossa vida. Se tem uma lamentação, talvez colocar nele as lamentações da nossa vida. Se tem um tom de confiança, colocar também a nossa confiança nele. Se tem um tom de ação de graças, a gente rezar, lembrando das maravilhas que Deus fez na nossa vida, né? Então, a gente é chamado na medida do possível, colocá-lo em harmonia com a nossa própria vida, né? Às vezes, isso não é possível, né? Às vezes, o salmo, ele, de repente, tem um tom, sei lá, de lamentação, você está num dia alegre, num dia de júbilo e tal, então isso não vai ser possível, né? Ou o contrário, às vezes é um salmo de júbilo, de esperança, e a gente está num dia de desolação, né? Então a gente tem que sempre lembrar, né, que todos os salmos, muito embora a gente esteja rezando em particular, eles são rezados com e por toda a igreja. Quer dizer, nós não rezamos sozinhos os salmos, né? A igreja inteira reza os salmos. Então, se é um salmo alegre, né, nós estamos nos alegrando com aqueles que estão alegres, né, em algum lugar do mundo. E se é um salmo triste, mesmo que nós não estejamos tristes, mas nós estamos rezando em comunhão com aqueles que estão tristes e que choram, né? Então, embora nem sempre os salmos se dirijam diretamente a Deus, tem muitos que dirigem-se diretamente a Deus, sim, mas outros não, eles são sempre cantados, né, e rezados na presença de Deus, quer dizer, estamos diante dele, né? Então isso tem que ser muito claro quando estamos rezando os salmos, né? E todos eles têm, aquilo que eu já falei, um sentido cristológico, né? Todos eles apontam para Jesus Cristo, né? Quer explicitamente, né, quando fala de algum Messias, do ungido de Deus,
quer implicitamente, né? Mesmo quando se fala de sofrimentos, né? Os padres da igreja sempre viram neles o próprio Cristo, né? E seus santos e mártires rezando a Deus, né? Orando ao Pai. Bom, na liturgia, né? A liturgia não é só uma devoção privada, né? Ela é uma oração comum da igreja, uma oração comunal. E por isso ela foi feita, ela casa bem com uma recitação comunal, comunitária, né? Musical, muitas vezes, né? Ela tem gestos, né? Quando se reza em conjunto com outras pessoas, né? De hora de sentar, de ficar de pé, de fazer o sinal da cruz, né? Porque é uma oração pública, né? Quando se reza junto, né? Quando se reza em particular, se faz alguns gestos, né? Mas ela é basicamente uma oração pública, né? Os salmos, em geral, eles são rezados de maneira alternada, quer dizer, uma pessoa, um lado da igreja reza uma estrofe, o outro responde com outra estrofe, como se fosse conversa e resposta, né? De um lado para o outro. Por isso que, se vocês forem ver as igrejas antigas, né? Principalmente as catedrais, onde se rezava sempre a liturgia das horas, né, durante séculos, você vê aquelas, às vezes no presbitério, aquelas cadeiras de frente uma para as outras, né, porque os cônegos ou os monges sentavam-se ali, ou sentam-se ali, quem for no mosteiro de São Bento vai ver que é assim ainda, e aí um de frente para o outro, um lado fala uma estrofe, ou canta uma estrofe, o outro lado responde, né. Então essa é a razão, né, para quando a gente vê. E sempre se recitava, né, nas igrejas, nas catedrais, muitas às vezes nas paróquias e nos mosteiros, né, isso ainda é possível encontrar em alguns lugares. E o Concílio Vaticano II encoraja que se reze sempre, né, que se faça, principalmente nas igrejas paroquiais, matrizes e catedrais, que haja pelo menos uma das horas principais, né, as vésperas, né, ou as laudes. Então, isso é algo muito encorajado, principalmente no domingo, nas vigílias, né, nas vigílias de Pentecostes, da Ascensão, do Natal. Então, se encoraja que se reze, né, pelo menos uma das horas comunitariamente na igreja, como forma também de prolongamento das graças da missa, né? O Vaticano II simplificou muito a liturgia das horas justamente para facilitar o acesso a todos, né, inclusive dos leigos. Antigamente ela era muito mais longa, cada uma das horas, tinha muito mais salmos, e ela era rezada em latim, né? Então, hoje em dia, com a reforma do Vaticano II, que está escrito na Sacrosanctum Concilium, elas foram simplificadas, encurtadas, né? Então são orações mais curtas hoje em dia. A mais longa delas não dura 10 minutos, né? Que é o ofício de leituras, as outras duram 7 minutos, 5 minutos, né? Então, são mais simplificados, mais curtos, e elas estão no vernáculo, quer dizer, na nossa língua mãe, né? Que a gente, então, são traduzidos para o português, e é possível rezar a liturgia das horas na nossa língua mãe, né? E se encoraja, né, que nem eu falei, vivamente que se reze, né, ao menos alguma das horas, principalmente aos domingos, né? E nas igrejas paroquiais e na catedral, né? Quais são as horas que existem na liturgia das horas? As horas são basicamente divididas em maiores e menores. As horas maiores são o ofício de leituras, laudes e vésperas. E as menores são a hora média e as completas, né? Todas elas têm uma estrutura parecida, né? Mas elas têm um tom muito diferente, né? Então, o ofício de leituras, antigamente chamado de vigília também, ela foi feita para ser rezada no meio da noite. Muitos monges ainda rezam ela no meio da madrugada, né? Eles acordam, sei lá, às vezes 3 da manhã, 4 da manhã, e rezam o ofício de leituras, né? E ela tem um tom muito mais longo e meditativo, tem orações, ela é a mais reflexiva de todas, né? Ela tem uma leitura longa, né? Mas como tem 3 salmos, ou um salmo grande dividido em 3, depois ela tem uma leitura longa, ou do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, né? Geralmente das cartas ou do Apocalipse, não do Evangelho. E ela tem uma segunda leitura, também razoavelmente longa, que geralmente é catequética. Ela vem de algum santo, ou de algum padre da igreja, ou então, às vezes, de algum documento oficial do Concílio Vaticano II, né? Por exemplo, esse é o ofício de leituras. Depois, tem os 2 grandes luzeiros que a igreja fala na instrução, que são as laudes e as vésperas, né? Então, são as principais orações, né? Uma é rezada de manhã cedo, no nascer do sol, e a outra, às vésperas, no pôr do sol, né? No fim da tarde, né? E ambas têm uma estrutura semelhante, embora elas tenham tons bem distintos, né? Então, ambas têm 2 salmos, né? Ambas têm um cântico, né? Nas laudes é um cântico do Antigo Testamento e nas vésperas é um cântico, geralmente, dos hinos de São Paulo, ou então do livro do Apocalipse, né? Do Novo Testamento, né?
eles têm uma leitura muito breve, né, um trechinho curto, e depois a leitura breve, um breve responsório também, né, uma resposta àquela leitura. Depois vem um cântico evangélico, né, nas laudes é o Benedictus, né, aquele cântico que o Zacarias fez, né, quando João Batista nasceu, né, então bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou, né? E nas vésperas sempre o cântico do Magnificat, né? Então minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, né? Que Nossa Senhora canta também na visitação a Santa Isabel, né? Então são sempre esses cânticos que vêm depois da leitura breve nas laudes e nas vésperas. E depois tem as preces, né? Então se faz prece, que nem a oração dos fiéis na missa. Se pede por diversas coisas, né? Se coloca também as intenções particulares ou daquele grupo de fiéis, né? Ou as suas próprias intenções particulares, né? Se reza a oração do Senhor, o Pai Nosso, né? E se conclui com a oração, né? Daquela hora. As laudes, elas têm um tom mais de louvor e agradecimento pelo novo dia que se inicia, né? Então ela tem um tom desse estilo, assim. E as vésperas, se vocês forem ver, elas têm um tom mais de ação de graças pelo dia que se passou, né? E um pedido de proteção para a noite e a oração pelos mortos, né? Pelos que faleceram, principalmente pelos que faleceram naquele dia, né? Então uma oração muito bonita, são os dois grandes luzeiros da igreja, as duas orações principais da liturgia das horas. Um logo de manhã cedo e outro à noite, né? E isso encoraja que aqueles, principalmente os que não têm obrigação de rezar a liturgia das horas, os leigos, né? Que se reze pelo menos uma delas, né? Ou as laudes ou as vésperas, né? Quando alguém tem intenção de rezar isso, né? Então, tem a hora média, né? Que é uma hora menor, né? E por que ela é uma hora menor? Ela é mais simples, ela tem apenas 3 salmos curtos, ou então um salmo mais longo, mas dividido em 3 trechos breves, né? Uma leitura breve, um responsório breve e a oração, só, né? A oração da hora média dura no máximo 6 minutos, né? Então, ela é bem breve e ela tem justamente esse espírito mesmo, porque ela é feita no meio do dia, né? Então, os religiosos, os padres, os monges, as freiras, mesmo os leigos, eles têm que interromper o seu trabalho, né, para rezar essa hora média em algum momento, né? Então, ela tem esse tom justamente para também não atrapalhar no trabalho, né, mas para santificá-lo. Então ela é curta, né? E elas são, basicamente, ela pode ser rezada em 3 momentos, né? Ou na hora terça, quer dizer, às 9 horas da manhã, e nesse momento ela lembra, no hino dela, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, que aconteceu na hora terça, né? Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Então, ou ela pode ser rezada na hora sexta, ou seja, meio-dia, e nesse momento ela lembra que Jesus foi crucificado ao meio-dia, né? Quando ele foi levado na cruz, né? Então, o mundo ficou envolto em trevas, né? Mas é o momento mais claro do dia, né? Então ele lembra disso, a paixão do Senhor. E na hora nona, lembra também a subida do templo, ao templo que os apóstolos iam para rezar na hora nona, né? Então, basicamente, essa é a hora média, né? E é para justamente santificar o dia e o trabalho, né? Então, mesmo no meio das suas ocupações, né, é possível encontrar algum minuto para voltar o nosso olhar, nosso coração para Deus, né? E santificar este momento, né? E depois, por fim, tem as completas, que é a oração mais curta de todas. Ela completa o dia, né? Por isso que chama completas. Ela é à noite, se faz antes de dormir, e ela inicia com um exame de consciência e um ato de contrição, né? Então, o que eu fiz, né, neste dia, como que eu vivi nesse dia, como foi minha vida como um discípulo de Cristo neste dia, né? Se foi de acordo com o discípulo de Cristo ou não. E se faz um exame de consciência, se faz um ato de contrição por aquilo que nós não vivemos bem, propósito de melhorar. E depois vem um salmo só, né? Um salmo mais curto. E é sempre um salmo de confiança em Deus, né? Geralmente, um salmo de lamentação ou de confiança em Deus, né? Que se coloca, ela tem um tom mais de preparação para o descanso, né? E também um certo tom de preparação para a morte, né? Para o nosso descanso eterno, né? O nosso descanso desta vida. Então, tem orações voltadas para isso, né? Se diz, por exemplo, Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito, né? Deixai agora o vosso servo ir em paz, né? E a oração conclusiva que diz que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa, né? Então, também tem esse tom, né? De se entregando, né? Quer dizer que Deus pode nos levar, né? Que a gente está pronto, né? A gente não sabe se vai acordar no dia seguinte, né? E então tem um pouco esse tom, sim, as completas, né? De confiança em Deus, de se entregar nas mãos dele, né? E termina com uma antífona para Nossa Senhora. Inclusive, a segunda parte da Ave Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora na hora de nossa morte, né, essa parte ela vem de uma antífona mariana que se rezava nas completas, né, na Idade Média. Então veio daí essa segunda parte. A primeira parte da Ave Maria vem diretamente da Bíblia, né? Ave Maria, cheia de graça, né? O Senhor é convosco, é a saudação do anjo, né? E bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, né? Então essa é a saudação de Santa Isabel, a Nossa Senhora, né? No Evangelho de São Lucas. E a segunda parte, ela é uma antífona mariana que veio da oração das completas na Idade Média. Então é isso que eu tinha para falar para vocês da liturgia das horas. Espero que talvez vocês se interessem por conhecer, por rezá-la, pelo menos às vezes uma das horas, né? Para quem não teria possibilidade de rezar as horas todas, né? Como os religiosos, os monges, os padres, mas que se interesse, que se encante, né? Que como rezar os salmos, né? Como em que espírito que nós rezamos em união com a igreja inteira. Também rezamos no lugar daqueles que se esquecem de rezar, que se esquecem de Deus ao longo do dia, né? Então, que se possa colher algum fruto, né? E de repente, às vezes até, quem sabe, numa paróquia, se colocar uma das horas como uma vigília, antes de alguma solenidade, ou no domingo, né? Para quem se interessar mais, quem quiser rezar a liturgia das horas, como fazer? Bom, os religiosos têm um livro chamado Breviário, né? Que tem ali tudo bem completo, né? Mas existe uma maneira muito mais fácil hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia nos ajuda. Então tem um aplicativo de Android que é gratuito, chama Liturgia das Horas. Então é possível baixar esse aplicativo gratuitamente para quem tem Android e rezar alguma das horas nele, né? Ele é muito bom. Para quem não tem Android, para quem tem iPhone, ou mesmo para Android também, tem um aplicativo mais completo, que é muito melhor, que tem inclusive diversas orações, tem as leituras da missa, tem reflexão, tem o santo do dia, tem um monte de coisa, né? Se chama iLiturgia, né? Inclusive é da CNBB. Esse aplicativo aí é muito, muito bom, muito completo. Ele é pago, né? Se paga uma vez só, acho que ele é R$ 20, né? Mas também vale a pena para quem quiser realmente rezar a liturgia das horas, tem um aplicativo seguro, tem até acesso offline, né? E tem muitos recursos, né? Então ele é muito bom, muito completo para quem quiser se interessar mais e quem não tiver Android, ele é uma opção também. Existe também um encarte chamado Liturgia das Horas, que nem aquele liturgia diária que tem para missa, que é possível de comprar também nessas livrarias católicas, né? Tem das editoras, acho que da Santuário tem, da Paulus. Então é possível também rezar com esse encarte Liturgia das Horas que dá para comprar em alguma editora católica, né? Então essas são essas opções. Espero que ajude a todos e desejo que todos fiquem com Deus.